Boa noite, Margareth. Tudo bem? Então vamos dar início ao nosso trabalho de divulgação, leitura e comentário do livro Obreiro da Vida Eterna, dando sequência ao estudo das desencarnações. São 5 desencarnações que nós vamos acompanhar. Acompanhamos o primeiro, do Dimas. Agora nós vamos acompanhar, começando hoje e certamente terminando no sábado, o processo desencarnatório de Fábio, que é um outro personagem. E aí nós vamos aprendendo exatamente como se faz, dentro dessas intervenções, o processo desencarnatório visto sob o ponto de vista espiritual. Neste capítulo é citado ou narrado por André Luiz, dentro dos esquemas programáticos para o acompanhamento da desencarnação de cada um dos irmãos nossos ligados à colônia Nosso Lar, ficou definido, ou como um projeto definido pelo próprio dirigente do trabalho, que o Jerônimo ele tinha como estratégia ele e o André Luiz promoverem os processos desencarnatórios. E o ex-padre Hipólito e a enfermeira Luciana ficariam abrigando lá na casa transitória de Fabiano, dirigido e coordenado por Zenóbio, como nós já vimos. Então o Hipólito e a Luciana permaneceriam albergando lá na casa transitória, atendendo às necessidades urgentes. Nesse caso, o Dimas já foi encaminhado, então o Dimas já estava sob tratamento desses dois, e enquanto André Luiz e o próprio Jerônimo acompanhariam a desencarnação agora dessa segunda personagem, que é o Fábio, em processo também que nós poderíamos chamar de desencarnacionista, né? Bom, o Fábio, diz aqui o André Luiz, estava em excelente situação em relação ao processo desencarnatório, muito diferente de Dimas, e não seria exigido no processo desencarnatório do Fábio muita complexidade, uma operação muito complexa, como foi no primeiro momento do Dimas, né? Porque ele estava preparado. E os seus parentes também foram preparados para o seu processo desencarnatório, e nesse momento, inclusive, os parentes seriam colaboradores na tarefa desencarnatória do Fábio. É importante dizer isso também, totalmente diferente do Dimas, né? Que mostrava-se em lastimável abatimento, diz André Luiz. Apesar da fé que lhe aquecia o espírito, as saudades do lar infundiam nele muita angústia no mundo espiritual. Dimas, desencarnado, algumas vezes se revelava calmo e noutras vezes punha-se a gemer, chamando a esposa e os filhos. Então a situação de Dimas agora, lá na casa transitória de Fabiano, ele tinha essa bipolaridade, né? Ele, ora estava tranquilo, calmo, ora ele estava em processo de angústia, gemendo bastante, com saudade da família, e a família não ajudando nem um pouco esse processo. Ainda estamos no início do processo desencarnatório. Ele já está desencarnado, mas o processo de uma readaptação às chamadas regiões espirituais. E nesses movimentos, ou nesses momentos, por exemplo, né, o que ressurgiam em Dimas sendo tratado lá na casa transitória? Cada vez que ele lembrava da família dele, e já está totalmente desencarnado, mas toda vez que ele lembrava, entrava em sintonia, porque a família também estava com saudade dele, embora tenha sido naquele dia que ele tinha desencarnado. E isso estava trazendo muitas angústias, né? Ressurgiam nele os sintomas daquela moléstia que levou ele à desencarnação, que foi exatamente uma hipertrofia no fígado, e evidentemente foi exatamente isso que acabou com o seu corpo, né? E era muito difícil retirar essa psicose, né? Esse tipo de neurose
fazendo voltar a uma posição, aspas, normal no mundo espiritual como desencarnado. Então o Dimas deu trabalho, queira ou não queira, ele deu trabalho. Mesmo lá, já recolhido, na casa transitória de Fabiano, ele tinha esses vai e vens, né, muita angústia, com neurose, com psicose, com saudades e dando muito trabalho. Quase um processo bipolar. A hora ele estava calmo, a hora ele estava agitado, em algum momento, às vezes, ele tentava fugir sem saber para onde ir, isso já na casa transitória, o Dimas, hein? E é contado aqui, né? Porque ele tentava sair das chamadas influências socorristas como se fosse um louco. Então ele estava meio quase que em processo de alienação nos primeiros momentos após a sua desencarnação definitiva. Quando ele foi recolhido, levado para a casa transitória, estava nessa situação, quase que como um louco. Uma hora ele estava tranquilo, outra hora agia como se fosse um alienado, né? Gritava, gesticulava, afligia-se como um sonâmbulo inconsciente. Olha que estamos falando de Dimas. Dimas que trabalhou para o próximo, fez muita coisa para o próximo, né? Mas não fez para ele. Ajudou e desencarnou nesses primeiros momentos, pelo menos, da desencarnação já completa, já recolhido na casa de repouso transitória de Fabiano, tendo todas essas angústias, todas essas psicoses, essa gritaria, essas gesticulações, essas aflições, esse sonambulismo, querendo fugir quase como um louco. Era espírita, tinha conhecimento da doutrina espírita. E aí? O que adiantou a informação e todo o trabalho que ele fez nesses momentos se ele não teve realmente essa, pelo menos nesses primeiros momentos, essa tranquilidade toda, esse preparo todo? Teoricamente ele vai estar mais preparado, porque se ele ajudou tanta gente, ou se é que auxiliou mesmo tanta gente, não se auxiliou. Isso tudo está contado aqui no capítulo. O André ficou espantado, inclusive, né? Pois Dimas conhecia o Espiritismo, se consagrara a existência ao serviço da espiritualidade. Portanto, o Dimas tinha um perfeito conhecimento que na esfera carnal ele seria submetido, como todos nós, à desencarnação, e tinha que estar mais preparado para isso. Não estava preparado para isso, a despeito de ter todo o conhecimento espírita. Embora ele também era iletrado, mas ele viveu o espiritismo, dava passe, aplicava passe, trabalhava com mediunidade, etc. Então ele trabalhava na casa espírita. Sabia que não lhe faltariam possibilidades de continuar colaborando junto aos familiares. É um outro conhecimento que o Dimas levou, mas isso, num primeiro momento, não fez muito efeito. Ele estava muito perturbado lá, embora toda a ajuda no processo desencarnatório e toda a proteção que ele teve. Aí o André Luiz começou a fazer algumas indagações. Por que esses distúrbios mentais de Dimas, se ele tinha todo o conhecimento espírita? É muito estranho, porque pela lógica ele não deveria passar por isso, até porque ele era um trabalhador. Ele conseguiu muitos amigos, né, que foram supostamente auxiliados por ele, né? Eu digo supostamente porque, eu repito, quando você não se ajuda, você não ajuda ninguém. Mas como não? Assim, porque se você não conseguir o caminho da autoajuda, ou seja, você encontrar um caminho de equilíbrio para você, como é que você vai ter material para dar para os outros de equilíbrio? Vai ser uma fantasia, vai ser apenas um mascaramento. É uma realidade isso. Eu só posso dar aquilo que eu tenho, né? Então ele não deu o que não tinha, na verdade é. Mas ele era conhecido, era espírita, o pessoal queria conhecer o espiritismo, etc. Lembra que ele até escondeu fatos daquele assassinato e tal, né? Tem essas coisas também na vida do Dimas, né? Bom, aí o André Luiz pensou, não merecera Dimas uma excepcional atenção dos superiores hierárquicos no processo de desencarnação? Jerônimo esclareceu para o André Luiz que cada qual de nós é por si mesmo único no universo. Não podemos comparar Dimas com o Fábio com a Albina com a própria Adelaide, assim vai. Cada um tem a sua característica, cada um é o universo, cada um tem a sua própria consciência e cada um sabe de si. É mais ou menos o que o Jerônimo está explicando para o André Luiz, porque o André Luiz não estava entendendo. Ele era espírita, ele fazia tanto bem, tantas pessoas, milhares de pessoas foram ajudadas por ele. E dando esse trabalho tão grande, uma família que ele não preparou, ele nem preparou a família dele, quis ajudar os outros, esqueceu os de casa. E o Jerônimo esclareceu exatamente isso para o André Luiz. Esses esclarecimentos, consolações, são dádivas de Deus, mas convicções e realizações constituem obra absolutamente individual. Cada servidor tem a escala própria de aperfeiçoamento na tabela dos valores imortais.
Por exemplo, numa sala de aula, eu estou buscando essa metáfora que está mais ou menos igual ao que o André Luiz traz aqui. Numa sala de aula, aplicado pelo mesmo professor, a mesma matéria, o mesmo conteúdo para todos os alunos. Mas cada aluno terá a sua diferença conforme o aproveitamento de cada um. Cada um aproveitará de uma forma. Uns aproveitam, estudam bastante, compreendem bastante, prestam atenção, né? E se tiverem dúvida, tiram a dúvida. Então, mas você vê que é a mesma matéria, é o mesmo professor, é o mesmo ambiente, mas cada aluno vai exatamente aproveitar a lição, cada um tem o seu aproveitamento. Um não é igual ao outro, pode ter até avaliações iguais, mas o aproveitamento é diferente. O mérito não é patrimônio comum, embora seja uma conquista a desafiar os aprendizes da vida para a suprema elevação. Ou seja, você conquistar dentro da lei do mérito, evidentemente, nem todo mundo tem mérito. O mérito vai pelo esforço, pela dedicação, né? Para você correr atrás daquilo que você quer. Então é uma conquista. Mérito é uma conquista, não é uma dádiva, é uma conquista. Considerando essa realidade, o Dimas, ele foi realmente um destacado discípulo do Evangelho, principalmente no setor de assistência aos necessitados e na divulgação do Espiritismo. Então ele se destacou nisso. Ótimo. E aí? Mas quanto a si mesmo, diz aqui o capítulo, Dimas não fez a lição que deveria ter sido feita. Ele não fez um aproveitamento consciencial das lições recebidas. É o que eu sempre digo, né? É a fazeção de coisa. Fez muita coisa, mas não fez para si. Tá aí a sua perturbação, quase que como um louco. Poucos minutos depois, algumas horas depois de encarnar, quase como um louco ainda. Totalmente perturbado. Ele espalhou as sementes da luz e da verdade. Dedicou-se largamente à causa do bem, merecendo por isso um socorro especialista. Tudo bem. Contudo, no campo íntimo, não se preparou suficientemente. Quer dizer, não fez o trabalho do alto amor, do alto acolhimento afetuoso, da autovalorização, do auto respeito, da autossegurança, da autovalorização. Não fez nada disso. Quis fazer para os outros. Sempre, eu repito, sempre fazer ação para os outros. Mas ele esqueceu dele. Esse é o grande problema, né? No campo íntimo, ele não se preparou. Como praticamente todo mundo que eu conheço. As pessoas não se preparam no campo íntimo. No preparo mais essencial, consciencial. Não no preparo de amor próprio. Né? Esse amor próprio é egoísmo, não é do mundo egóico. Essência, né? Os valores morais que nós já possuímos, todos possuímos. Então ele ficou escravo em demasiada às teias domésticas, então ele ficou escravo à esposa, sem maior entrosamento. É o que ele está dizendo aqui, escravizou-se em demasia às teias domésticas. Mas essa escravização às teias domésticas, ele deu, como o André Luiz está contando no capítulo, ofereceu excessivo carinho ao grupo familiar. Ponto, todo mundo adora isso. Excessivo carinho ao grupo familiar, mas sem noção de equidade na estrada da vida. A equidade é aquele negócio, é minha família, nem ninguém tá, acho que eu vim primeiro e etc e tal, e o resto é resto. A nossa família é universal. Então ele acabou sendo profundamente egóico, considerando esse desvelo excessivo pela família, e mesmo assim sem preparar a família para a realidade da imortalidade. Nós vamos ver isso. Sob o ponto de vista humano, dedicou-se o necessário à companheira e aos filhos. Sob o ponto de vista dos nossos padrões de avaliação, poxa, um homem dedicado à esposa, um homem dedicado aos filhos, para a família, maravilha e tal. É o que ele está dizendo aqui. Sob o ponto de vista das nossas valorizações, ele se dedicou o necessário à companheira e aos filhos. Porém, se lhes dedicou ternura, não lhes proporcionou o esclarecimento de que dispunha, a fim de convidá-los a libertar-se da incompreensão. Então a família permaneceu na ignorância. Por mais que ele se dedicasse, por mais que ele fosse terno, por mais que ele fosse honesto, porque ele era famoso na cidade do interior, né? Era caladão e tal, não entregava a ninguém, tinha boas referências dele, mas ele mesmo, com ele, não fez, nem para ele, nem para a família. Esse é um problema do Dimas. Então, é um campeão da caridade lá fora. E para ele, dentro dele, muito mal, e para a família, embora supostamente para os outros era maravilhoso, mas também não preparou a família, deixou a família na incompreensão. E agora, o Dimas sofre o assédio da própria família. A inquietude dos parentes atinge-os através dos fios invisíveis da sintonia magnética. Dimas,
Ele fez por merecer o auxílio de socorro no processo desencarnatório, claro, pois ele entrou na fileira, né, dos amigos espirituais, ele conseguiu amontoar alguns amigos espirituais bons que lhe dedicaram realmente esse serviço intercessório na sua desencarnação, porque ele trabalhou. Isso é um ponto. Isso foi ele foi realmente ajudado, auxiliado na desencarnação dele. Até não permitiram que os resíduos finais do fluido vital dele fossem sequestrados. Lá no cemitério nós vimos isso também. Mas não se preparou intimamente, interiormente, como eu sempre digo, nesse autoacolhimento amoroso, autoacolhimento afetuoso, de procurar a luz que ele é. Essa luz ele não conseguiu expandir. O que ele fez exatamente em relação ao mundo egóico, a sombra que ele está, e ele não se preparou interiormente, considerando essas necessidades do desapego construtivo. Quando fala desapego construtivo, ele ficou apegado ou identificado com o que é transitório, com o corpo, com a missão dele de missionário, como bom marido, etc. Ficou preso ao que é transitório. Mas ele não fez um trabalho interior, né, que é absolutamente necessário para se preparar melhor. Ele não conseguiu trabalhar nele, né, um processo de autoacolhimento. Ele achou que a única forma de chegar a ser um espírito muito superior seria só fazeção de coisa para os outros. E isso está provado aqui que não funciona. Não funcionou com Dimas e não vai funcionar com ninguém, embora cada caso é um caso, a gente sabe, mas isso é real. Nós só podemos passar para os outros aquilo que nós temos. Porque não tem como... Tudo que nós passamos naquilo que nós não temos, no fundo, é máscara. Máscara do ego. Gastará desse modo alguns dias para edificar a resistência. Ele vai ficar algum tempo internado. Não vai, desencarnou, está tudo bem? Não está. No caso dele, não. A caridade que ele fez, a beneficência, né, é um ofício sublime, é importante no culto ativo da cooperação fraterna. Isso é importante. Todavia, cada homem, por si, elevar-se-á ao céu ou descerá ao inferno conforme as disposições mentais em que se escraviza. Isso equivale a dizer que todo o trabalho que nós fazemos em relação aos outros, né, se eu não fizer esse trabalho interno, né, esse trabalho de me acolher, de saber dos meus potenciais e não fazer isso como fuga, mas fazer isso exatamente por espontânea consciência, evidentemente nós podemos realmente estar em disposições mentais favoráveis sem escravizar-nos ao mundo egóico, mais presos à nossa essência. Jerônimo e André, depois dessa explicação foi dada, Jerônimo e André chegaram lá ao bairro pobre em que Fábio morava com a família. Não vou entrar exatamente no outro caso, que é o caso da desencarnação de Fábio. Vamos ver a diferença. O Fábio morava quase que numa favela do Rio de Janeiro da década de 40, uma casinha singela, rodeada, né, até bem cuidada, mas um lugar muito pobre, de muita miséria. De longe chegavam os barulhos da enorme cidade do Rio de Janeiro. O André Luiz descreve aqui espíritos vadios, né, que passavam de largo em lamentável promiscuidade dentro dessa comunidade, que é uma comunidade de pessoas muito pobres, né, que ele chamava exatamente de vadios que passavam de largo em lamentável promiscuidade. Naquela residência do Fábio agora, que nós estamos analisando a desencarnação dele, na residência pequena, humilde, havia, no entanto, paz, silêncio, harmonia, bem-estar. Entraram 3 amigos espirituais do Fábio, né, e receberam a todos eles, né, estava André Luiz, estava o Jerônimo, mas esses 3 amigos espirituais, e um deles chamava-se Aristeu, que anunciou que fazia visita ao enfermo, considerando seus últimos momentos de vida física, né? E esse Aristeu apresentou Silveira. Silveira é o pai de Fábio, que também estava presente nesse processo desencarnatório, né? E que desejava colaborar com a desencarnação do filho, Fábio. Fábio tivera existência modesta, diz aqui o André Luiz, pois priorizou o culto da espiritualidade redentora. Ele não foi atrás de luxo, de muito dinheiro, ele viveu do necessário. Esforçara-se pela tranquilidade familiar, era um trabalhador, embora era doente, vamos mostrar a doença dele. Fora triturado por dificuldades econômicas, era muito pobre, no transcurso da experiência que nesse momento está terminando. Porém, Fábio deixava a esposa e 2 filhinhos amparados numa estrutura de fé, que ele chama de fé viva. E embora deixando na deficiência econômica, Fábio desencarnava confortado, com a glória de haver aproveitado
todos os recursos que Deus lhe havia concedido. E ele, então, o Fábio, conseguira iluminar a mente da companheira e construir bases sólidas no espírito dos filhinhos, orientando-os para o futuro. Totalmente diferente do Dimas. Completamente diferente do Dimas. André acabou fazendo uma pergunta se o Fábio desencarnaria numa ocasião prevista, de acordo com a espiritualidade. O Jerônimo explica que ele realmente iria desencarnar no tempo devido, no tempo certo. E o Silvério, lá, o pai do Fábio, confirmou, inclusive, esse processo desencarnatório seria no momento certo, mas que Fábio aproveitou todos os recursos que se lhes conferiram a despeito de um corpo franzino, doente desde a infância. Aí conta um pouco, né? Olha, o meu filho, o Fábio, desde cedo eu notei-lhe a virtude inata, a sua tendência para a retidão, para a dignidade, para a justiça, as suas disposições congênitas para o trabalho de uma fé viva, ele tudo já trazia inato nele. Isso o pai, desencarnado, falando para o Jerônimo e para o grupo que estava ali, o André Luiz também. Passei longas noites na justa preocupação de pai em vista do futuro incerto do Fábio, quando criança. Como poderia nascer, aí o André Luiz pensou, como é que poderia nascer tão sensível e formosa a alma como a dele, em um corpo tão deficitário, um corpo cheio de dificuldade, cheio de limites físicos. Aos 12 anos, o Fábio foi atacado de pneumonia dupla, quase desencarnou. Quem ajudou foi um médico amigo, né, que acabou chamando a atenção do Silvério, seu pai, em relação à debilidade física do rapazinho. Mas, diz o pai dele, nós éramos muito pobres, né, demasiadamente pobres, para tentar tratamentos caros em lugares mais distantes, né, do Fábio, como criança. Antes dos 14 anos, o Fábio, né, ele tinha terminado o primário, mas ele queria continuar a estudar, porque ele tinha muito talento para arte, ele tinha vários talentos, né? Ele queria continuar estudando, mas ele era muito pobre, ele teve que começar a trabalhar para poderem comer o pão. Isso conta o Silvério, é espírito, sobre o seu filho, para o grupo, que eu repito, essa expedição que vai ajudar na desencarnação do Fábio. Sabia, como pai, que Fábio desejava continuar estudando, eu tinha certeza disso. Muitas vezes eu surpreendi meu filho namorando o educandário vizinho de nossa casa, ralado de inveja ao reparar os colegiais em bandos festivos. Ele ficava com inveja, coitado, mas muito pobre, né? Doente. As nossas condições de vida, no entanto, nos reclamavam um esforço gigantesco para sobrevivermos fisicamente, materialmente. O meu filho, atirado à luta desde muito cedo, não encontrou ensejo para se instruir como ele queria. Trabalhava numa oficina mecânica, em ambiente pesado demais para sua constituição frágil. Ele não o tolerou por muito tempo, tanto é que, trabalhando numa oficina mecânica, ele contraiu uma tuberculose pulmonar. Ele já tinha pneumonia dupla, agora uma tuberculose. Quer dizer, o corpo mais deficitário ainda. E sabendo que era muito pobre, ele precisava trabalhar. Aí o André perguntou ao Silvério, o pai dele, né, se ele chegou a ter noção, por que ele é uma pessoa que tinha essa generosidade, essa capacidade, essa bondade, essa dignidade toda, se ele tinha alguma informação, porque eles eram espíritas, né, tinham conhecimento espiritismo, qual seria a possível causa que determinava exatamente, seja a pneumonia, a tuberculose, nessa encarnação atual do Fábio? O que ele é? Porque a tuberculose e a pneumonia é uma doença profundamente, me perdoe o termo, kármico, né? Esse aí é um trauma que trazemos da vida passada. E o André Luiz perguntou ao pai dele se ele tinha alguma informação, o que ele foi em outras vidas. Aí o pai do Fábio explicou o seguinte: eu fui devidamente informado que Fábio e eu fomos destacados fazendeiros numa antiga nobreza rural fluminense, no lugar onde eles estão. Na realidade, eles estão no Rio de Janeiro agora, mas eles viveram antes na parte rural do Rio de Janeiro. Nessa época, Fábio era igualmente meu filho. Tinha outro nome, evidentemente, outro corpo, mas era filho desse mesmo pai. Eduquei-o com desvelado carinho e por mais de uma vez enviei-o à Europa, ansioso por elevar-lhe o padrão intelectual e cioso de nossa superioridade financeira. Eram fazendeiros. Ambos, porém, eu e ele, cometemos graves erros, mormente no trato direto com os descendentes de africanos escravos.
Fábio, no passado, era sensível, era generoso, mas era excessivamente austero para com os escravos. Era muito duro com os escravos. Ele agrupava os escravos nas senzalas, né, com severidade rigorosa, e, segundo o pai dele vai narrando, né, eles acabaram perdendo escravos. Escravo não era importante para manter a fazenda, né? Então muitos morreram, perdemos grande número de cooperadores em virtude do ar viciado da senzala, pela construção deficiente, que Fábio conservou inalterável simplesmente para manter o ponto de vista pessoal. Então Fábio era muito duro em relação ao tratamento com os escravos. Tanto é que manteve uma senzala em que nessa senzala, em função da viciação do ar, porque muita gente amontoada, muitos escravos desencarnavam, inclusive de pneumonia, né? A história é longa, diz o pai dele. Então eu peço permissão a você, André, ao Jerônimo, para eu não continuar, porque isso me traz, nesse momento de desencarnação do meu filho, não me traz um sossego que eu preciso para acompanhar e colaborar na desencarnação dele. Aí ele interrompeu a narrativa de uma vida anterior, que o André Luiz perguntou por que ele era, né, tinha aquele corpo tão deficitário, pneumonia, tuberculose e tal. Se ele tinha informação, ele informou. Mas até ali, que ele não vamos continuar não, que você não está me trazendo uma boa vibração. Não pensemos mais nisso, disse o Jerônimo. Nunca me conformo com a exumação de cadáver. Aqui é negócio de querer lembrar passado. Lembrar passado, o Jerônimo diz assim, não é uma coisa confortável estar exumando cadáveres, coisas podres. Passou, passou. Vamos pensar no presente, com projeção para o futuro, mas sem se preocupar com o futuro, vivendo o presente. O presente é que é o momento mais importante da nossa vida. Enquanto a alegria tornava o ambiente, Jerônimo acrescentou, prestemos ao Dimas a assistência possível nesta noite. Afastá-lo-emos definitivamente do corpo carnal. No quarto, Fábio, fundamentalmente abatido, respirava a custo, acusando o indefinível mal-estar. Junto dele, a esposa velava atenta. Ergueu os tristes olhos para a companheira e observou. Interessante, Mercedes, que é o nome dela, verificar como a aflição se agrava à noite, diz o Fábio para sua esposa. É fenômeno passageiro, diz ela para ele, né? Tentando sorrir, não, isso é fenômeno passageiro, você vai ficar tranquilo, vai ficar bem. E o pai de Fábio aproveitou, dirigindo-se a Jerônimo, disse assim, sei que a libertação de Fábio exige um grande esforço. Entretanto, desejava auxiliá-lo nesses últimos momentos da vida doméstica, através de um culto que eu posso providenciar, né? Em que ele tomará parte fisicamente ao lado da família. Seria o último culto dele, já que ele vai desencarnar naquela noite. Como regra geral, as últimas conversações dos moribundos, né, são gravadas com mais carinho pelas memórias dos que ficam. Ou seja, esses atos, os últimos atos, ficam muito mais gravados na consciência dos que ficam encarnados, né, e esse culto ficaria gravado no seio da família. Em razão disso, diz o pai de Fábio, ser-me-ia sumamente agradável ajudá-lo a endereçar algumas palavras de aviso e estímulo à companheira Mercedes. O Jerônimo aceitou, combinado, colaboraremos também na execução desse propósito. Ok. É mais conveniente que a família esteja sós. Bem lembrado, disse o genitor agradecido. Jerônimo e Aristeu passaram a aplicar passes longitudinais no Fábio. As substâncias nocivas vinham à flor da pele. Quando ele fala as substâncias nocivas, as tóxicas, que estavam esmagando cada vez mais ele, intoxicando mais o corpo de Fábio. Quando vem para a pele, para a epiderme, na realidade, a partir do passe, ele começa a suar, é o suor. Pelo suor saem exatamente essas substâncias nocivas, é isso que ele está falando aqui. Finda a operação, André indagou os motivos que os levavam a semelhante medida. Está muito enfraquecido, agonizante, quase, e fazemos o possível por beneficiá-lo sem lhe aumentar o cansaço, porque ele está muito debilitado. As substâncias retidas nas paredes da pele, que é o suor, serão absorvidas pela água. Vai tomar um banho, né? Uma água magnetizada por esses espíritos, né? Durante o banho, para que ele possa realmente fazer essa limpeza desses tóxicos que foram extraídos magneticamente do sangue dele, do corpo dele, né? Para ele poder ter uma respiradinha para o culto. Fábio dirigiu-se à esposa expressando o desejo de um leve banho, né? Um banho morno, e foi atendido por ela, né?
para que ele tomasse esse banho. Na verdade, houve uma orientação espiritual para que ele tomasse esse banho. Jerônimo e Aristeu ministraram a água pura, certos agentes de absorção, e ampararam a dedicada senhora, que por sua vez auxiliou o marido, a banhar-se como se estivesse satisfazendo o desejo de uma criança. O banho se fizera acompanhar de impressionantes efeitos ante a capacidade absorvente da água comum. A matéria fluídica tóxica fora integralmente retirada das glândulas sudoríparas. Terminado o banho, Fábio voltou ao leito, em pijama, de fisionomia confortada e espírito bem disposto. Algumas fricções de álcool, levadas a efeito, completaram-lhe a melhora fictícia. O relógio marcava alguns minutos, além das 19 horas da tarde. Silveira, que é o pai dele, falando particularmente a Jerônimo, informou: tudo pronto. Conseguiremos a reunião exclusiva da família, que seria o culto, o último culto que o Fábio faria com a família. O Jerônimo mostrou satisfação e salientou a necessidade de acelerar o ritmo do trabalho. O bondoso pai de Fábio movimentou-se. Fábio dirigiu-se à esposa, ponderando: creio não devermos adiar o serviço da prece. Sinto-me inexplicavelmente melhor e desejaria aproveitar a pausa do repouso. E a dona Mercedes, sua esposa, trouxe ambas as crianças, que se sentaram na posição respeitosa de ouvintes. E, enquanto a esposa se acomodava ao lado dos pequenos, Fábio, auxiliado pelo pai, abriu o Novo Testamento. Abrindo o Novo Testamento, caiu naquela primeira epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios e leu o versículo 44 do capítulo 15. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. Há corpo animal e há corpo espiritual. Lido isto, diz ele: digo a Deus, rogo a Deus, nosso eterno Pai, me inspire nessa noite para conversarmos intimamente. Diz o Fábio: espero que a divina providência, por intermédio de seus abençoados mensageiros, me ajude a enunciar o que desejo com facilidade necessária. Ou seja, eu preciso explicar essa passagem com um pouco mais de facilidade e rogo auxílio espiritual. Enquanto possuímos plena saúde física, diz o Fábio, enquanto os dias e as noites correm serenos em nossa vida, supomos que o corpo seja propriedade nossa. Acreditamos que tudo gira na órbita dos nossos impulsos, mas, ao chegar a doença, ao chegar a enfermidade, aí sim, verificamos que a saúde é um tesouro que Deus nos empresta com confiança. Findo o intervalo mais longo, seu pai Silvério descansou a destra em sua fronte, mantendo-se na atitude de quem ora com profunda devoção. O pai dele coloca então a mão na fronte de Dimas, e luminosa corrente se estabelecera no organismo débil de Fábio, desde a massa encefálica até a região do coração, inflamando as células nervosas, então, semelhando a minúsculos pontos de luz condensada e radiante. Os olhos de Fábio, pouco a pouco, adquiriram mais brilho e a sua voz fez-se ouvir de novo com diferente inflexão. Dirigindo à esposa e aos filhinhos, o olhar terno, agora otimista e penetrante, passou a dizer, inspirado: estou satisfeito pela oportunidade de trocarmos agora ideias a sós dentro da fé que nos identifica. A palavra do apóstolo Paulo, dos gentios, quando ele está comentando agora a passagem de Paulo, é simbólica na situação presente. Assim como há corpos animais, há também corpos espirituais. O meu corpo animal, em breve tempo, será restituído à terra acolhedora. Algo me diz ao coração, diz o Fábio para a família nesse culto, que esta será talvez a última noite em que me reunirei com vocês neste corpo. Sinto-me nas vésperas da grande liberdade. Vejo que amigos iluminados me preparam o coração e estou certo de que partirei na primeira oportunidade. Acredito que todas as providências já foram levadas a efeito
em benefício de nossa tranquilidade nesses minutos de separação. Em verdade, não lhes deixo dinheiro, somos pobres, mas conforta-me a certeza de que construímos o lar espiritual de nossa união sublime. Você, Mercedes, não tema os obstáculos da sombra. O trabalho digno ser-nos-á fonte bendita de realizações. Creia que a saudade edificante estará sempre em meu espírito, seja onde for. Saudade de sua convivência, de sua afetuosa dedicação. Isto, porém, não constituirá uma algema pesada, porque nós dois aprendemos na escola da simplicidade e do equilíbrio que o amor legítimo e purificado não prescinde da compreensão santificante. De certo, necessitarei de muita paz, a fim de readaptar-me à vida espiritual, uma vida diferente. E, por isso, pretendo deixá-los com tranquilidade, pelo menos a tranquilidade suficiente para que todos nos ajustemos aos desígnios de Deus. Conheço-lhe a nobreza heróica, Mercedes, de mulher afeiçoada ao trabalho, desde muito cedo, e entendo a pureza dos seus ideais de esposa e de mãe. Entretanto, Mercedes, releve-me a franqueza neste instante expressivo da atual experiência física. Eu sei que a minha ausência se fará seguir de problemas talvez angustiosos para o seu espírito sensível. A solidão, com certeza, torna-se aflitiva para uma mulher jovem como você, que não tem os seus que já desencarnaram, os seus pais desencarnaram, os seus irmãos consanguíneos já desencarnaram. Você está só e seu filho, e eu já estarei ausente. Eu não posso exigir de você fidelidade absoluta aos elos materiais que nos unem, porque seria exercer cruel opressão a pretexto de amor. Além disso, nada quebrará a nossa aliança espiritual definitiva e eterna. Por isso, Mercedes, embora tenhamos providenciado a sua posição futura no trabalho honesto, eu quero dizer a você que ficarei muito satisfeito se Jesus enviar-lhe um companheiro digno, um companheiro leal, um irmão, um companheiro para poder tocar a vida com o segundo casamento, para educar os filhos, que era muito pobre. Se isso acontecer, querida Mercedes, não recuse. Felizmente para nós, cultivamos a ligação imperecível da alma sem que o monstro do ciúme, desvairado, nos guarde o castelo afetivo. Não sabemos quantos anos lhes restam de peregrinação por este mundo. Quantos anos você ainda vai viver? Nós não sabemos. Nessa pobreza, imagina, não tem salário, não vai ter salário, porque ele não está aposentado, ele está desencarnando, era um mecânico, cheio de doença, morava num bolsão de miséria no Rio de Janeiro. A dificuldade dessa mulher com 2 filhos, e filhos pequenos, 8 anos, 7 anos. Não sabemos quantos anos lhe restam de peregrinação por este mundo ainda encarnado. É provável que a vontade de Deus prolongue por mais tempo a sua permanência na Terra, e se me for possível, cooperarei para que não fique sozinho. Então ele próprio tentaria arrumar um companheiro para ela. Isso é de uma abnegação, eu diria que incomum, quase que uma ficção para muitos de nós. Mas é real, isso é um fato. Nossos filhos ainda são frágeis, necessitam de amparo amigo na orientação da vida prática. Dona Mercedes ia protestar nesse momento, ela não estava aceitando essa conversa, né? Todavia, o próprio Fábio adiantou-se, né, e acrescentou: eu já sei o que dirá. Nunca duvidei da sua virtude incorruptível e do seu desvelado amor, nunca. Nem estou aqui desinteressar-me da abnegada companheira de luta que o Senhor me confiou, não. Reconheça, porém, Mercedes, que temos vivido em profunda comunhão espiritual e devemos encarar com sinceridade e lógica a minha partida próxima. Se você conseguir triunfar de todas as necessidades da vida humana, mantendo-se a cavaleiro das exigências naturais da existência terrestre, certamente Jesus compensará o seu esforço com láurea dos bem-aventurados. Ou seja, se ela não casar, ele respeita. Se ela conseguir aguentar, né, essas exigências naturais de uma existência física na pobreza absoluta, ela será laureada realmente como uma bem-aventurada. É um esforço muito grande. Todavia, não procure escalar o cume glorioso da plena vitória espiritual num só voo.
querer realmente, né, ser já angelizada diante da vida material, que nós temos muitos apelos em relação à vida econômica. Nossos corações, Mercedes, são como aves. Alguns já conquistaram a prodigiosa força das águias. Outros, contudo, guardam ainda a fragilidade de um beija-flor. Sofreria de fato por minha vez se a visse afrontando a montanha redentora com falsa energia, ou seja, querendo escalar a montanha sem ter força para isso, apenas em nome de uma suposta fidelidade. Não tenha medo. Criaturas perversas não amedrontam almas prudentes, ou seja, por mais criaturas encarnadas que sejam perversas, elas não vão meter medo em você. Você é uma pessoa prudente. Concedeu-nos o Senhor bastante luz espiritual para o discernimento. Você tem capacidade de discernir. Você jamais poderá ser vítima de exploradores inconscientes, porque o Evangelho de Jesus está colocado diante dos seus olhos para iluminar o caminho escolhido. Portanto, a observação e o juízo, o exercício espiritual e a inspiração de ordem superior permanecerão a serviço de suas decisões sentimentais, Mercedes. E creia que farei tudo em espírito por auxiliar nesse sentido. Se eu puder, trarei estrelas do firmamento para o enfeite de suas esperanças. Você estará sempre mais viva em meu coração. Amarei também a todos aqueles que forem assinalados por sua estima enobrecedora. A palavra apostólica no Evangelho conforta-nos e esclarece-nos como se faz indispensável. Em breve tempo, reunir-me-ei aos nossos na vida maior. Perderei meu corpo animal, mas conquistarei a ressurreição no corpo espiritual a fim de esperá-lo alegremente. Seu pai, aí o seu pai, nesse momento, depois que ele conversou tudo isso, uma conversa bastante profunda, diga-se passagem, bastante consciencial, muito longe do egoísmo, aí o seu pai retirou a destra da fronte do Fábio, foi desaparecendo aquela corrente fluídico-luminosa que deu força para ele falar um pouco, né, porque ele estava muito doente, muito frágil, e ajudou ele a pronunciar aquelas impressionantes alocuções de amor bem sublime. Demonstrando sublime serenidade nos olhos brilhantes, recostou-se nos volumosos travesseiros, algo abatido, o Fábio, então ele se recostou um pouco. Dona Mercedes compôs a fisionomia, afastando os vestígios das lágrimas, e falou para o filhinho mais velho: você, Carlinho, fará a prece final do nosso culto. Fábio mostrou satisfação no semblante, enquanto o rapazinho se erguia obediente à recomendação ouvida. Com naturalidade, recitou uma curta oração que aprendera dos lábios maternos. Terminada a rogativa, e quando os pequenos beijavam a sua mãe antes do sono tranquilo, o enfermo pediu à esposa com humildade: Mercedes, se você concorda, senti-me feliz por beijar hoje os meninos, porque ele não estava longe, tuberculose, então ele não podia nem encostar nos meninos. Por favor, traga-me um lenço novo, solicitou ele. A dona da casa, em poucos instantes, apresentava-lhe realmente o lenço, e, emocionado, o Fábio aplicou o lenço na cabeleira das crianças, na cabeça das crianças, e beijou o lenço, né? Ao invés de beijar diretamente o corpo, beijou o lenço, né? Com a máscara, né? Um jato de luz lhe saía da boca, atingindo a mente dos pequenos. O beijo saturava-se de magnetismo santificante. Jerônimo disse nesse momento: muitas pessoas nesse momento verão micróbios, né? O bacilo de Koch, que é o que provoca tuberculose, saindo da boca dele e indo para o corpo das crianças. Quer dizer, as pessoas que sempre estão julgando os outros e as coisas. Nós, espírito, vemos amor nesse ato. Não existe exatamente esse negócio de transmissão dos micróbios numa atitude tão amorosa. Logo após, a pequena família recolheu-se. O enfermo sentia-se bem disposto. A sós, com o doente e a esposa que tentavam conciliar o sono, iniciou o serviço da desencarnação dele. Enquanto Silveira amparava o filho, o pai dele, né, Jerônimo aplicava passes anestesiantes em Fábio, que sentiu-se bafejado por deliciosas sensações de repouso. Em seguida, houve uma complexa operação magnética sobre os órgãos vitais da respiração. Aí houve uma ruptura de importante vaso no sistema respiratório. Fábio tossiu e, numa fração de segundo, o sangue fluiu-lhe à boca em golfadas.
Dona Mercedes levantou-se assustada, mas o esposo, falando dificilmente, tranquilizou-a. Pode chamar o médico. Entretanto, Mercedes, não se preocupe, é justamente o fim. Enquanto prosseguia, Jerônimo, separando o organismo perispiritual do corpo débil, Dona Mercedes pediu socorro a um vizinho que saiu prestativo em busca de um médico. O médico não demorou a chegar, mas embalde. Aplicaram solução de adrenalina nele, né, a chamada sangria no braço, os cataplasmas nos pés, as ventosas secas no peito, fizeram tudo o que era da época, da medicina da época. E o sangue em golfadas rubras fluía abundantemente, perdendo sangue pela boca. Jerônimo repetia o processo de libertação praticado em Dimas, mas com espantosa facilidade. Quer dizer, a mesma operação, lá, tirar aquela substância leitosa da região abdominal, da região entre o epigastro e também a garganta, tirar esse elemento leitoso, e aquela luz que somos nós espíritos também, que sai da região do cérebro e atrai para si todas as outras substâncias para formar o perispírito. Jerônimo repetiu o processo de libertação praticado em Dimas, mas agora com espantosa facilidade. Depois da ação desenvolvida sobre o plexo solar, o coração e o cérebro desatado, o nó vital, esse laço prateado, fora completamente afastado do corpo físico. Por fim, brilhava o cordão fluídico prateado com formosa luz. Então tu vê que existe luz ali. Amparado por Silveira, seu pai, Fábio descansava sonolento, sem consciência exata da situação. 1 hora depois da desencarnação, Jerônimo cortou o apêndice luminoso, que é exatamente esse laço prateado. Estava completamente livre, declarou Jerônimo satisfeito. O pai, o Silveira, enternecido, depositou sobre a fronte do filho desencarnado agora, em brando sono, um beijo repassado de amor e entregou-o a Jerônimo, asseverando: não desejo que ele me reconheça de pronto. Não seria aproveitável levá-lo agora? Lembrar as recordações do passado também poderia prejudicar nesse momento, em função dos fazendeiros que ele foi, etc. Encontrá-lo-ei mais tarde, quando tenha de partir da instituição socorrista que alarga a casa transitória de Fabiano para as zonas mais altas. Por favor, conduza-o, sem perda de tempo, disse o pai para o Jerônimo. Incumbir-me-ei de velar pelo cadáver. Então o pai ficaria ali tomando conta do cadáver. Inutilizando os derradeiros resíduos, que são os fluidos vitais, para não ser sequestrado, né, contra os abusos de qualquer entidade delinquente e perversa. Isso aconteceu com Dimas também. Jerônimo agradeceu e conduziu Fábio para a casa transitória. No transcurso, André contemplou a aurora, observando o Fábio adormecido, percebeu que gloriosos portos do céu, ou seja, lugar de você vai aportar, se iluminavam de sol para receber aquele homem de sublime exemplo cristão que subia vitorioso na terra. Aliás, diga-se passagem, é difícil você encontrar alguém com uma estrutura psicológica de um Fábio. Pelo menos eu não conheço na literatura comum alguém que conversa de uma forma tão franca, tão sublime, tão altaneira, tão simples também, né, mas tão profunda, com a esposa como ele conversou, né? Ou seja, estava dizendo para ela o que não aconteceu com André Luiz, que não aconteceu lá com Gotuso e outros, né, e inclusive a própria a esposa do Tobias, né, que ela também foi uma obsessora no primeiro momento. Depois o Tobias teve que aguentar as duas, aguentar que eu digo assim, tem que conviver com as duas no nosso lar, para depois um aí para o verdadeiro companheiro dela e o Tobias com a esposa dele. Mas essa questão, né, de separação do casamento, separação no sentido da desencarnação e quem vai ficar, né, como diz a minha extraordinária esposa, que viúva é quem fica, ou viúva é quem vai, né? Mas ele aqui deixou bem claro para ela, né, que olha, eu sei que vai ser difícil, você é pobre, está com 2 crianças, uma de 8, 7 anos de idade, não vai ser fácil sobreviver, alguém vai chegar, e eu vou tentar ajudar alguém para chegar para te ajudar também economicamente, senão vou mendigar, pode morrer até de fome, né? Morrer com dificuldade de desnutrição e tal. Então ele pensou em tudo isso. É uma renúncia incomum, descomunal. Claro que não é para qualquer um. Por isso que o André Luiz, ele narra que quando o Fábio está chegando na casa transitória, lá nas ionosferas da vida, né, ele percebeu esses gloriosos portos do céu se iluminando, né, como verdadeiros sóis, para receber aquele homem de sublime exemplo cristão que subia vitorioso da terra, absolutamente, completamente diferente de Dimas, que deu muito trabalho, embora espírita. E aqui nós vemos 2 desencarnações com suas diferenças, então vamos ver as outras 3 desencarnações.
Essa foi de Fábio, vamos ver o que vai acontecer mais ou menos com ele também na casa transitória. E as outras 3 desencarnações é o que nós vamos fazer nas próximas reuniões, nessas leituras e comentários que fazemos da leitura do livro Obreiros da Vida Eterna, que possamos realmente manter essa nossa conexão de busca de compreensão dessas verdades que para nós são imorredoras, são para sempre. São coisas importantes para nos preparar exatamente para, pelo menos, ter como modelo, né? Ou ter como referência pode ser um Dimas, não tem problema, porque o Dimas trabalhou muito também, mas sobretudo um Fábio, o que é mais difícil, ou pelo menos é muito mais trabalhoso chegar a uma estatura de Fábio. Lembrando que o Fábio também não foi essa flor que se cheira em vida anterior, né, que ele maltratava escravo e tal, mas você consegue dar um salto de qualidade na evolução quando você se esforça para isso, e aconteceu com Fábio esse esforço, né? Por isso ele chegou onde chegou e será recebido como um verdadeiro vitorioso, como um exemplo sublime de um verdadeiro cristão. Ótima noite para todos nós, ótimo dia, ótima tarde, o momento em que for assistido a nossa live, desses comentários deste capítulo sobre o processo desencarnatório de Fábio. Boa noite para todos. Muita paz.